tarde, queridos irmãos e irmãs. Continuando aquele vídeo que fala sobre a Páscoa, livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11, diz assim, ó: os judeus subornam os guardas. O que os judeus fizeram? Eles subornaram os guardas que estavam guardando o sepulcro de Jesus Cristo, né? Porque, como diz aqui, ó, e indo elas quem? Maria e as mulheres que estavam lá e que viram Jesus ressuscitado, né? Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Para que esse dinheiro? Por os soldados mentirem, subornar os soldados, para os soldados mentirem, falando que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, que os discípulos tinham ido lá e tirado o corpo de Jesus Cristo. Mas isso era uma grande mentira, porque Jesus Cristo já tinha ressuscitado, e isso era bem verdade, porque Maria viu, as pessoas estavam lá, viram, tinha anjos lá, né, junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então, aqui diz assim, ó: recomendando-lhes que dissesse, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormiam, dizendo que tinham roubado o corpo de Jesus enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Quer dizer, eles receberam o dinheiro para mentir, dizendo que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, que foram os discípulos que tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus. Uma mentira muito grande, né? Se os guardas estão lá, se o guarda tá lá, não, para e pensa, né? Até, porque, como fala, mentira tem perna curta, né? Se o guarda tá lá para guardar, guarda não dorme, já tá dizendo que é para guardar, e retirar o corpo de Jesus, roubar o corpo de Jesus. Então você já vê uma grande mentira. Como é que ia tirar o corpo de Jesus se os guardas estavam lá? E ainda mais numa situação dessa, do jeito que eles estavam fazendo de tudo para ver se achavam alguma coisa para acusar Jesus Cristo, mesmo Jesus Cristo sendo inocente. Então, claro que ele não ia dormir mais de jeito nenhum, gente. E aí disse, não, que os guardas tinham dormido, que não sei o quê, inventaram essa mentira, né? E, na verdade, Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, eles mentiram, né? Os guardas mentiram. Diz que fizeram como foram instruídos a mentir, né? Os guardas. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, eles pensam que os discípulos foram lá, enquanto os guardas estavam dormindo, e roubaram o corpo de Jesus Cristo. Mas é uma coisa sem pé e sem cabeça, sem fundamento. Porque como que, se a pessoa está lá para guardar, vai dormir? Ainda mais numa situação dessa, que eles estavam procurando tudo para acusar Jesus Cristo. Isso não existe. Isso é uma mentira, assim, uma mentira, sabe, descabível, uma coisa, sabe, coisa mesmo baixa, muito baixo isso. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Essa é a versão que divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, tem muito judeu que está enganado, né, com essa conversa, né? Está na escuridão, se deixou enganar. Porque uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, que tem um pouquinho, né, uma pessoa que é inteligente, não vai acreditar numa conversa dessa. Conversa... Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você acredita que mesmo vendo Jesus, ainda teve alguns que duvidaram?
cegueira espiritual. Cegueira espiritual é a coisa mais triste que existe na vida de um ser humano. É pior do que a cegueira física. É a cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver os planos de Deus, as coisas, as maravilhas de Deus. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, então você vê isso aqui, é a promessa de Deus, do próprio Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só. Você vê que quando ele subiu para o Pai, porque ele está sentado, agora mesmo ele está sentado à destra e direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, quando Jesus Cristo subiu, ele disse que estará convosco, até a consumação do século, que é quando da vinda dele. Quer dizer, Jesus Cristo nunca nos deixou nem um minuto. Ele mesmo fala, pode a mãe esquecer seu filho, pode que amamenta, pode, sabe? Mas Jesus Cristo não esquece a gente. Não esquece, a promessa dele, promessa de Deus é promessa, não é promessa de homem. Porque o homem promete e não cumpre, muitas das vezes, né? Mas Deus não, Deus é Deus. Deus, ele promete e cumpre. Então, amados, tanto que ele deixou o Espírito Santo de Deus, né? Que é o Consolador, para nos conduzir em toda a verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Jesus Cristo. Então, amados, você vê o quanto é importante a gente buscar o Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus é como se você estivesse andando no escuro. Se você estiver andando no escuro, tiver um buraco na sua frente, você vai cair, porque você está no escuro, né? A pessoa fala uma mentira para você, você vai acreditar, você está no escuro. Você não tem a luz da verdade. A pessoa que tem a luz da verdade, pode alguém chegar, contar uma mentira, ela não vai acreditar, porque o próprio Espírito Santo fala, opa, isso aí não é desse jeito não. Para e pensa. O próprio Espírito Santo, ele ilumina a mente da pessoa e dá o discernimento, dá a sabedoria de Deus, para a pessoa entender conforme a mente de Deus, conforme a mente de Jesus Cristo. Porque na própria Bíblia fala para a gente ter a mente de Jesus Cristo. Então, amado, verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e através dele nós temos vida eterna, através dele nós temos vitória. Você pode ver que aonde é falado o nome de Jesus, a pessoa pode estar com a vida destruída. Eu sou testemunha disso. A pessoa pode estar com a vida com problemas. Na mesma hora que a luz de Deus brilha ali, isso é uma prova de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que faz milagres, sim. Porque na hora que a gente invoca o nome de Jesus Cristo, muitos problemas que você já estava tentando resolver muito tempo com a força do braço e não conseguiu, quando você invoca o nome de Jesus Cristo, aquele problema é resolvido num piscar de olhos. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, famílias são restauradas, casamentos são restaurados, pessoas que viviam na miséria passam a ter prosperidade, porque o próprio Deus falou que quem busca Ele vai comer do melhor dessa terra. Deus não vai deixar faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar união na família, não vai faltar proteção. Vai viver um pedacinho do céu aqui mesmo nesse planeta. Quem está sob a proteção de Deus, quem está ali agarrada a Deus ali com unhas e dentes ali, ó, o tempo todo,
falando o nome de Deus, invocando o nome de Deus, tudo que precisar pede a Deus, dependendo de Deus, Deus faz essa pessoa viver como num pedacinho do céu. Tem problema? Tem, porque todo mundo tem problema, mas a diferença de ter Jesus e não ter Jesus é porque quem tem Jesus tem problema e vence. E quem não tem Jesus tem problema e não consegue vencer. Porque o único que pode fazer você mais do que vencedor, como diz na Bíblia, é o nome de Jesus Cristo. Tá bom, amados? Então, Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Fica com Deus. E olha, eu falo para você. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, ó.